Quantos julgamentos existem entre nós e a realidade que experimentamos? Eu te digo que esses julgamentos são a verdadeira causa de não rompermos com o véu da ilusão, ok? Eu me chamo Kelly Mona Lisa, nós vamos conversar um pouquinho hoje sobre julgamentos. O versículo-chave está aqui em Mateus 7:1, que eu já vou ler para vocês. Nosso Senhor Jesus, ele, no Sermão da Montanha, ele fala sobre o julgamento. E ele diz assim, versículo 1. Não julgueis, para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir também. Ontem, numa experiência de meditação, eu estava com Jesus num campo de flores, muito lindo, e eu segurava na sua mão e caminhava com ele nesse campo. E eu observava as flores e tocava nelas, e ele falava para mim, olha como elas vivem na sua plenitude. Olha como elas vivem em paz. Porque elas são livres, elas não julgam. Elas vivem a sua essência sem se preocupar com o dia de amanhã, sem se preocupar que amanhã podem não existir mais. Elas vivem a sua essência hoje. Elas vivem na sua plenitude. E ele continuava a falar, vocês também devem ser assim. E aquilo me encheu de alegria, de paz. Porque contemplando a natureza, nós percebemos o quanto ela é plena. Porque ela foi criada por um Deus pleno, um Deus perfeito, um Deus que é todo suficiente. E ele a criou com perfeição. E nós também somos suas criaturas. Nós também somos criação sua. E também devemos viver da mesma forma. Certo? Aqui em Mateus 6, versículo 25, ele continua, ele fala, né, antes, porque ainda faz parte do sermão da montanha. Ele diz, por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tende vós muito mais valor que elas? Versículo 28, ele diz, e quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Onde começa esse julgamento? O julgamento, ele é um produto do nosso ego. O ego, ele é um subproduto da nossa alma. Nós somos corpo, alma e espírito. A nossa alma é a parte de nós que precisa de disciplina, precisa de um governo, ela precisa ser governada, e a palavra de Deus nos diz que é exatamente o governo do Espírito Santo que nos dá o equilíbrio, certo? Para manter uma vida plena com Deus. Então, esse ego, que é o subproduto da nossa alma, eles são sombras da nossa personalidade que vai se criando ao longo do tempo, ao longo da nossa vida, através de crenças limitantes, de traumas vividos, de emoções mal curadas, raiz de amargura, dor, culpa, medo, tudo isso, gente, eles vão envolvendo o nosso ser com uma sombra, com sombras de personalidade. Isso vai causando barreiras para que nós não enxerguemos a verdadeira realidade. Porque precisamos romper no Espírito Santo para que nós possamos enxergar a nossa verdadeira identidade, ok? Então, o julgamento, ele nasce a partir daí, a partir do ego, ok? E quando julgamos o outro ou alguma coisa, não estamos apontando necessariamente algo externo, mas estamos delatando algo que está no nosso subconsciente, ok? Por isso que o Senhor Jesus, ele diz,
se você julgar, você vai ser julgado da mesma forma. Da mesma forma com que você mediu o outro, você vai ser medido também. Porque quando eu falo, quando eu julgo, quando eu estou a acusar, eu não estou acusando o outro necessariamente do que ele é, mas de algo que já está predisposto no meu subconsciente. Ok? E aquele que consegue se libertar dos seus julgamentos, ele consegue se libertar das suas próprias limitações. Certo? A alma, ela tende muito a rotular as coisas que acontecem ao nosso redor. As coisas e as pessoas. Esse é o julgamento, você rotular tudo o que lhe acontece. Uma vida sem julgamentos é uma vida livre, uma vida leve. Você consegue viver uma vida leve, sem julgar o outro, sem julgar as coisas que acontecem ao seu redor. Você consegue uma flexibilidade e uma leveza mental, ok? Tudo que ocorre à nossa volta é um processo de crescimento espiritual. E quando rotulamos algo que acontece de bom ou de ruim, o que acontece é que isso parte para um princípio de julgar algo. E quando você entende que é apenas um processo, nada está parado no universo. Tudo está em movimento, porque a vida é movimento. E a situação que se vive hoje não vai ser a mesma situação que vai se viver amanhã e depois, e depois, e depois. Tudo é um processo de mudança, de movimento. Quando a gente começa a entender isso, num nível mais profundo, nós paramos de ficar tão ansiosos com o que vai acontecer, porque, na verdade, nós, humanos, não temos a capacidade de mudar o externo, apenas o nosso interior. Ok? Alinhando a nossa vida com a boa, perfeita e agradável vontade do nosso Deus. Repare que em muitas circunstâncias adversas da nossa vida, sempre tem um lugar dentro de nós, uma voz na nossa mente, que fala com mansidão e clareza, e essa voz, ela nos manda silenciar muitas vezes e se acalmar. Quem nunca passou por isso? Você está lá agitado, essa é a sua alma, é a parte da sua alma. E essa parte serena, essa parte que diz se acalma, observa esse rio passar, porque na verdade esse rio é o rio da vida. Observa todas as situações, observa esses cenários passarem, observa essa tempestade passar. Essa voz que nos fala é o nosso espírito. Quando estamos conectados com o Espírito Santo de Deus, quando o Espírito Santo de Deus habita em nós, no nosso espírito, nós temos livre acesso à mente de Cristo. Porque a palavra de Deus diz, eu e Cristo somos um. Isso se aplica a vocês, se aplica a mim. Quando nós buscamos estar profundamente ligados com Ele, certo? A palavra de Deus diz que o nosso espírito está sentado com Jesus nas regiões celestiais. Então o nosso espírito, ele sabe como nos conduzir através do Espírito Santo de Deus. Essa voz serena e calma que pede para você observar, não se envolva emocionalmente com o que acontece à sua volta. Não julgue. Você não sabe de tudo. Então, essa voz é a voz da sabedoria de Deus dentro de cada um de nós. E basta que cada um de nós busquemos o equilíbrio, o silêncio contemplativo, a calma, para que todas essas circunstâncias elas passem, tragam, como é que eu posso dizer? Tragam para nós o ensinamento que elas precisam trazer e vão em paz. Ok? Tudo isso passa, todas essas coisas passam, mas nós precisamos manter o equilíbrio para que possamos passar por elas com sabedoria e com inteligência emocional. Para que não fique só nas minhas palavras, eu quero deixar esse versículo aqui em Efésios 2, o 6 e o 7, que diz assim: E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais, em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros
as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Ok? Quem entende sobre corpo, alma e espírito sabe que nós não estamos só aqui nessa dimensão, nessa terceira dimensão. Nós podemos acessar, nós podemos acessar dimensões mais elevadas através do Espírito Santo de Deus, porque o nosso espírito está assentado com Jesus nas regiões celestiais. Todas as situações elas já vêm com uma solução embutida. E nós precisamos focar naquilo que é mais importante, certo? No reino dos céus. Nós somos embaixadores dos reinos celestiais. E nós precisamos focar no que é mais importante para adquirirmos essa ponte. É uma ponte que nos liga, certo? Então, quando você se estabelecer no governo do Espírito Santo de Deus, que é um lugar elevado da nossa consciência, você percebe que é tudo sobre você e não lá fora? Você consegue compreender isso? Conseguindo compreender isso, você consegue abrir uma chave de acesso muito importante. Porque quando ficamos ainda naquele jogo cansativo de tentar controlar o externo, sempre julgando, sempre fazendo com que a sua voz seja ouvida, sempre se explicando para os outros, sempre querendo a validação externa, sempre precisando dos seus medos para ficar na zona de conforto, a vida não anda, a vida trava, a vida fica travada. E quando essa chave é virada na sua mente, nós temos a mente consciente e a mente subconsciente. Quando essa chave é virada na sua mente, você consegue desbloquear uma nova fase do jogo. Legal, né? Esse jogo vira, porque você entende a verdadeira missão que você tem aqui na Terra, que é descobrir a sua verdadeira identidade. Que é descobrir que você é de um reino eterno. Que é descobrir que você é embaixador do reino dos céus aqui na Terra. Então a sua mente é desbloqueada. Então você consegue entender que é dentro de você que está todas as respostas que você precisa. Porque Deus habita dentro de você. Dentro de mim, dentro de você. Esse é o verdadeiro despertar de consciência. Você está pronto para esse despertar? Para se responsabilizar por sua própria vida? Porque somos responsáveis por nossas escolhas. Somos responsáveis por querer ou não ter um nível maior de intimidade com Deus. Quando você entende tudo isso, você compreende que Deus, dentro de você, dentro de mim, de você, se responsabiliza por tudo que acontece. Não precisa você se preocupar. Não precisa você se desesperar. Porque Deus, o próprio Deus, Ele faz as coisas acontecerem dentro de você. Para que o seu externo mude. Mas para isso você precisa saber quem você é. Para isso você precisa se alinhar com a boa, perfeita e agradável vontade dele. Para isso você precisa se deixar ser governado pelo Espírito Santo de Deus. Você já reparou que você não tem o controle do crescimento do seu cabelo? Você não tem o controle das batidas do seu coração? Quando você dorme, você pode dormir tranquilo, porque você sabe que o seu coração vai continuar batendo. Quem é que controla isso? É Deus. É Deus que te controla nos mínimos detalhes. E por que se preocupar com o que é tão pequeno, com o que você vai comer amanhã, como você vai resolver aquele problema,
aquele problema porque você chama de problema. Mas pequenas coisas, eu quero dizer que nós nos apegamos a elas. O ego, certo? Não é o nosso eu verdadeiro, é o ego. É a parte de nós sabotadora do nosso destino. E é com ela que temos que guerrear. Certo? Porque nós somos os únicos capazes de sabotar o nosso futuro. Somos nós mesmos. Então é conosco mesmo que temos que guerrear. A guerra interna. Certo? Eu não sei se eu estou conseguindo que vocês compreendam essa mensagem tão impactante para mim. Para mim ela é impactante, poderosa. Espero que você compreenda de coração, com toda a intenção do meu espírito. Eu espero que você compreenda hoje onde é a verdadeira guerra. É aqui, ó. É aqui. Voltando lá para a flor, ela não está preocupada com nada. A flor, ela está apenas exalando o seu perfume, a sua beleza para quem passar por ela sentir. Porque ela deixa tudo nas mãos do seu Criador. Ela não julga nada. Ela apenas vive plena e em paz. Você não precisa sustentar o drama de resolver tudo. Entrega na mão do teu Criador. Confia nele. Que seja ele o teu cuidado. Que seja ele o teu temor. Entrega tudo a ele. Saia das rebentações dos seus pensamentos. Converse com seus pensamentos. Podem te chamar de louca, não precisa se preocupar com isso. Pare de se preocupar com o que os outros pensam sobre você. O mais importante é o que o teu Deus pensa sobre ti. Conversa com teus pensamentos. Quando eles vierem lá, os pensamentos intrusivos, né? Aqueles pensamentos teimosos, né, que ficam insistindo. Você fala para ele, olha, eu tenho Deus e eu te repreendo em nome de Jesus. Meu Deus guerreia por mim, porque eu amo. A palavra de Deus diz, tem um versículo que diz assim, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O segredo está em você amar o teu Deus, buscar Ele sobre todas as coisas. Amando o teu Deus, você se ama e você ama o seu próximo. São chaves de entendimento. São pérolas, pérolas do reino. Que Deus abençoe grandemente a tua vida, fortemente a tua vida. Precisamos que essa geração desperte o quanto há tempo. O ego, gente, ele precisa ser controlado dentro de nós. Ele precisa de um governo. Ele não pode jamais ser negado. Você não pode negar os seus defeitos. Mas você pode controlá-los. Canalizar todas essas emoções que ao longo da vida a gente vai acumulando. Canaliza ela para a direção certa. Mostra para ela que ela tem domínio, que ela tem governo. E quem governa ela é o Espírito Santo do teu Deus, é o nosso Deus. E aí nós seremos livres de todos os padrões danosos que rodam no nosso subconsciente, nos causando impedimentos, nos causando dano. Todos esses padrões errados, eles serão todos reprogramados. Ok? Respire, desacelere. Olhe o mistério em tudo que acontece à sua volta, nas camadas mais sutis. Observe o gerúndio. Está tudo acontecendo, nada está parado. Nada está parado. A vida é movimento, nada está parado. Aí você pode me falar assim, Kelly, eu coloquei uma fruta, guardei uma fruta ali na geladeira, ela está parada. Se você começar a observar com o silêncio contemplativo, você vai conseguir enxergar as camadas mais sutis. Você vai começar a enxergar que ela está passando por um processo. Aquela fruta lá parada que você acha que está parada, ela está passando por um processo silencioso
de mudança. Ela não é a mesma. Você não é o mesmo de ontem. Eu não sou a mesma de ontem. Minhas células estão em constante mudança. O vento, a água, tudo colabora para que as coisas mudem. Porque vida é movimento. Desacelere. Porque a vida vai começar a mostrar para você pequenas coisas no seu dia a dia, milagres no seu dia a dia que estão construindo o algo novo que você tanto espera. Apenas feche os olhos da carne e comece a ver pelos olhos espirituais. A palavra de Deus diz que nós vivemos por fé, não por vista. Então é isso, gente. Era para ser um vídeo curtinho, mas acabou que eu me estendi mais. Mas a mensagem que eu quero passar para vocês é essa mensagem. Veja as coisas com outros olhos. Veja as coisas como da primeira vez. Ouça com atenção. Eu espero muito que você tenha compreendido o que eu quis te passar aqui hoje. E que o véu da ilusão das nossas mentes ela seja rompido cada dia mais. Eu estou nesse processo. Cada dia colocamos um tijolinho no lugar. Porque é um processo de ascendência. Cada vez que mergulhamos, entendemos que ainda temos profundidade para mergulhar. E glória a Deus por isso. E eu honro a sua presença, você que teve paciência e a capacidade de ficar até aqui comigo, até o final. E que o Deus Todo-Poderoso, Ele te presenteie com paz, muita harmonia, muito amor. E voltaremos aqui em outras ocasiões, querendo o nosso Deus. Em nome de Jesus. Amém?